Olá, meninos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para a gente poder dar continuidade, aos nossos assuntos, nossos conteúdos do terceiro bimestre. Estamos vendo agora sobre Karl Marx, tópicos filosóficos dentro da visão de Karl Marx. Como eu coloquei para vocês em outros vídeos, Karl Marx ele é estudado em várias áreas do conhecimento, Mas aqui o que nós vamos salientar é a questão da visão filosófica, O que ele vem falar sobre uma visão do comportamento humano. Então, ele tem uma visão sobre a atuação humana enquanto uma influência histórica. Então, o ser humano ele é um resultado de um comportamento histórico. Eu costumo dizer que o filósofo ele é filho do seu tempo, Filho da sua época. E o ser humano também. Porém, existem algumas ideias que ultrapassam o tempo, Karl Marx, ele na época dele já tinha uma visão do comportamento humano que até hoje, se a gente parar para analisar, essa ideia dele é bem viva, Então, por isso que tem grandes filósofos que ultrapassam ideias, assim como a gente fala, quando vai falar de Platão, lá da antiguidade, da Grécia Antiga, até hoje, se eu pego alguns tópicos filosóficos, ele toca dentro do nosso comportamento, certo? Então, eu trouxe para vocês essa imagenzinha aí. Tem algumas questões que contém essa imagem, eu acho bem interessante, que fala até mesmo sobre a visão de Karl Marx, Então, a alienação do trabalho. A apropriação do objeto aparece como alienação a tal ponto que quando mais objeto o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica dominado pelo seu produto, o capital. Então, quando ele fala sobre a questão da palavra alienação, ele fala que o próprio trabalhador, ele se confunde com aquilo que ele produz. E ele produz muito e ele detém pouco. E isso é uma grande realidade, Isso é uma visão totalmente capitalista que nós temos hoje. Nós podemos produzir muito, nós podemos trabalhar muito e acaba que quando a gente recebe o nosso salário, acaba que a gente detém poucas coisas, Bom, vida e obra. Um pouco da vida de Karl Marx, ou de Marx, de 1818 a 1883. Nasceu em Treves, na Alemanha. Teve uma vida ligada à militância política, ao lado de trabalhadores. Suas principais obras são Ideologia Alemã, Manifesto do Partido Comunista, ou Manifesto Comunismo, E o Capital, a crítica da economia política. Eu costumo dizer que o Capital, ele é um dos principais, para mim, dentro da visão filosófica, é um dos principais livros que faz essa análise sobre o capitalismo, sobre o que é o capital, O que é a força do seu trabalho. Então, o capital não é só quando a gente fala em dinheiro em si, a gente fala do contexto do capitalismo dentro da influência do nosso trabalho. Então, dentro da visão filosófica, o livro O Capital, ele é um livro clássico para a filosofia, Lembrando também que Karl Marx ele fez uma crítica muito grande dentro da própria filosofia, Existem livros dele que ele critica a própria filosofia, mas dentro do Capital ele faz uma grande análise filosófica. Então, o materialismo histórico. Karl Marx foi um importante pensador alemão, filósofo, economista, historiador, jornalista. Marx influenciou e influencia até hoje diversas áreas do saber, como a economia, o direito, a filosofia, a ciência, a política, a história, a geografia, etc. Ou seja, nós podemos verificar a grandiosidade do pensamento de Karl Marx em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas do saber. Podemos ver na filosofia de Karl Marx um velho problema filosófico que ele tenta resolver ao seu modo. Como conciliar a liberdade e o determinismo. Tá aí, um dos pontos que eu acho assim clássicos e até hoje eu questiono, É o que vem a ser a liberdade.
porque o determinismo é algo que nos impõe. São as leis, são as normas, são as condições do nosso corpo, as condições biológicas, né? Nós nascemos determinados a crescer, desenvolver, produzir, né? Reproduzir e morrer. Isso é algo que é determinado na nossa vida. O ser humano, ele sabe que a morte é algo fato que irá acontecer. Agora, a liberdade. Como conciliar o determinismo com a liberdade? Esse aí é um dos pontos também que eu trago para vocês pensarem, refletirem, porque para Marx a sociedade ela é compreendida como uma totalidade histórica. Então, quando ele fala na questão do materialismo histórico, ele fala que a sociedade ela é totalmente histórica, ela é uma construção histórica. Então, essa construção histórica, será que dentro dessa construção eu posso obter a minha liberdade? Né? Então, a história por meio de fatos, de materiais da economia, que vai determinar o que eu realmente tenho na minha vida. Então, o contexto em que eu estou inserida é algo que é um determinismo, né? Da minha ação enquanto vida. E isso tudo pautado por um próprio grande sistema que nós sabemos que é o sistema capitalista. Então, isso é uma visão filosófica dentro de Karl Marx, né? A liberdade e o determinismo. Aí eu trago para vocês aqui essa plaquinha que eu achei fantástica lá na internet, eu achei muito interessante, falando sobre liberdade e determinismo. Você se sente no controle da tua vida? Faça uma reflexão. Será que você, de fato, age de acordo com aquilo que você quer? Que o seu ser se sente em plenitude? Né? Será que essa plenitude do nosso ser ela é comandada com algo exterior ou não? Eu vou agir sempre da forma com que eu quero. Eu tenho a liberdade para atuar da forma com que eu quero. Sendo que eu sei que o determinismo está aí. Eu tenho normas, eu tenho regras, eu tenho direitos a cumprir. Então, essa é uma análise que eu quero que vocês façam, né? Dentro de tudo que vocês sabem, dentro de uma visão marxista, né? No caso, não marxista, mas dentro de uma visão de Karl Marx. Porque marxismo é uma visão, uma corrente filosófica. E aqui, no caso, eu quero que vocês vejam essa análise que Marx faz sobre o nosso movimento histórico, porque a sociedade é uma construção histórica. Né? Então, dentro dessa construção histórica, a liberdade e o determinismo, você se sente no controle da sua vida? Olha aí que grande pergunta filosófica para vocês tentarem refletir, né, dentro de uma visão de Karl Marx. Então, eu vou deixar para vocês lá no GR8 atividades, né? Pesquisem bastante, leiam outros textos, façam uma leitura sobre a síntese, o resumo do livro Capital. Tem várias na internet, tá? Coloquem lá a sinopse, assim, do jeito que vocês quiserem colocar sobre o livro O Capital. Eu vou estar tirando algumas questões referente a este livro dele, que é o Capital, essa análise que ele faz sobre o capitalismo e a luta de classe, a atuação do ser humano enquanto a vivência que nós temos aqui, certinho? Vou estar tirando essas questões desse tema. E eu deixo para vocês aqui uma célebre frase de Karl Marx, existem várias por aí dentro de todo o contexto de vida, mas essa aqui em especial o contexto que nós estamos vivendo, né? Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Então, volta lá naquela perguntinha, você é realmente livre? Né? Por quê? O que a sua consciência é? Uma construção histórica ou é uma construção daquilo que você realmente quer? Então, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Deixo aqui meu forte abraço, um beijo para vocês e até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, fiquem na paz.